É LT? RT? Da hora, né, velho? Eu tava lá. Você é meu irmão. Aí ele ficou olhando assim. Ficou olhando. Eu tava numa roda. Aí ele. Você é do TechSec, né? Aí eu sou. Pô, mano, legal. Ele é meu irmão, Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do TechSec Podcast. Aí, meu mano Gustavo, como você tá, meu velho? Na paz. Na paz de Deus? Um pouco resfriado, hein, gente, ó. Não peguem tanto pesado não, que a voz não tá tão boa. Vocês estão bem? Antes de mais nada, siga a gente aqui no YouTube, no Spotify, se você estiver ouvindo, ou qualquer outra plataforma. Deixe seus comentários, participe, isso é muito importante pra gente. Se inscreve, indica pro amigo, pra amiga, pro namorado, pra namorada. Isso é muito importante pra nós, pra vocês e pra comunidade de segurança como um todo. Ajuda bastante. Antes de mais nada, vamos agradecer aqui os nossos apoiadores. Tá, Ligu? Vamos lá, então a Hacker Rangers é uma plataforma gamificada para conscientização em segurança cibernética nas empresas. A Hacker Rangers é uma plataforma altamente customizada. Com isso, caso você deseje, é possível upar os seus próprios conteúdos nela. Por exemplo, você pode disponibilizar a política de segurança da informação da sua empresa em formato de quiz para garantir que os colaboradores acessem sem precisarem ler o conteúdo. Então, mais uma vez, obrigado, Hacker Rangers, e vire o jogo contra o cybercrime. É isso aí. Já Nós também temos G2 brindes personalizados. Então você empresa, você pessoa física, jurídica, que quer aí sustentar, dar aquele brilho adicional para os seus eventos, contate a G2 que tem diversos brindes. Garrafinhas, squeezes, cadernetas, chaveiro, ecológicos, kits, mousepad, powerbank, aquele mousepad. Tem top. Tudo, cara, tem tudo. Canecas. Top demais, gente. Então, aqui na descrição desse episódio a gente vai deixar o endereço para esses nossos parceiros. É isso. E agora vamos falar do nosso convidado. Vocês já sabem quem é. Já tá aqui na descrição do vídeo, ou do Spotify, ou de onde você estiver ouvindo. Mas a gente vai fazer a nossa tradicional apresentação dele. Estrategista de gestão integrada de risco. Atuação da indústria de gestão de risco. Ele... com mais de 10 anos e vasta experiência em liderar projetos que já impactaram mais de 10 mil pessoas, profissionais, entregando importantes evoluções para gestão de risco, sempre voltado para essa parte, de uma forma eficiente e conectada, atuando desde o mecanismo de identificação, riscos / anomalias. Além de tudo, autor de um framework, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, que é um programa de capacitação Código Tera, sócio e diretor de segurança e risco. Aqui ficou... vocês já sabiam, né? Senhoras e senhores, recebam com muito carinho aqui na mesa do TechSec, Thiago Labliuk. Boa, Thiago. Tá certo essa pronúncia? Tá perfeito. Thiago Labliuk. Boa. E um assunto que eu amo, viu? A gente vai falar hoje de um assunto que eu amo aí, mas tudo bem? Tudo ótimo, pessoal. E seja bem-vindo. Animado de estar aqui, depois de ter tanta gente fera, ter passado aqui com vocês em papos muito ricos. Então, é uma honra estar aqui com vocês e espero contribuir um pouquinho com todo mundo que se interesse por esse assunto de gestão de riscos e como ele está integrado nesse grande ecossistema importante, inclusive de cibersegurança. Então, é um prazer. Muito bom. Prazer ter você aqui, Thiago. Antes de mais nada, por favor, presente do TechSec, Hacker Rangers, G2 Brinde, fortalecendo sempre com a gente. Muito bom. Cara, de tanto ouvir os episódios e ver vocês falando, é mais legal ainda ganhar. Puta, muito legal, cara. Muito legal, cara. Então você já sabe a tradição aqui, né? A tradição, na verdade a gente tá com uma nova aqui. Pra você eu não sei se vai ser nova, mas a gente tem um momento fun fact aqui. Legal. Beleza? Então, antes de você falar da sua carreira, como iniciou, a gente tem uma trilha, eu vou soltar a trilha, e aí você fala uma curiosidade do Thiago. Perfeito. Legal? Vamos nessa. Bom. Momento Fun Fact. Tan, tararara, tan, tan. Curiosidade. Cara, momento Fun Fact sobre mim, eu gosto muito de quebra-cabeça. E essa é uma atividade que sempre, nos meus times, por onde eu passei e trabalhei, eu sempre conto sobre isso. Pessoal, quebra-cabeça, cara, por que quebra-cabeça, né? Porque eu e minha esposa, o conceito do quebra-cabeça, quando a gente começa aqueles quebra-cabeças de 1.000 peças, 2.000 peças, etc., nunca a gente termina no mesmo dia.
E a gente usa normalmente a sala de casa como sendo o palco para construir todo o racional para desvendar aquele enigma, né? Todo aquele desafio. E isso acaba gerando um senso de cooperação, cara, muito forte. E criatividade também, porque você, para resolver aquele problema, você tem várias estratégias. Você começa de um jeito, você vai pelas bordas, aí de repente você pega uma figura que tem uma cor muito evidente, aí não dá certo, você muda de estratégia, aquilo que você estava continuando. A minha esposa, no caso, a Larissa, vou mandar um beijo para ela vem, continua, eu continuo a estratégia dela. Então eu acho que por tornar isso uma atividade colaborativa e que normalmente demora dias, e você não deixa de ver aquilo, porque vai ficar na mesa de jantar, então a gente não tira até resolver. Eu acho que é um ambiente de união, colaboração e criatividade, então eu gosto bastante de quebra-cabeça. Então, Que legal. é uma coisa que não sei se é tão comum assim, mas eu gosto. Qual foi, assim, o maior, assim, a nível de peças? Cara, eu acho que foi um de 2.000 peças do fundo do mar. Então. Puta, é tudo azulzinho. Putz, você tem bastante cor, né? Então a gente. Foi difícil esse. Ó. E envolveu mais pessoas. Eu, minha esposa, meu pai. Que legal, mas aí junta a galera, né? Junta a galera. E é um negócio legal porque cada um você percebe o jeito de cada um de resolver os problemas, né? Começa de um jeito, aí você separa as peças de uma cor, aí você pega a caixa tentando encaixar aquilo, aí você monta um pedaço, aí você tenta juntar no todo. Então, vira um centro gravitacional de união, eu acho. E lá em casa funciona super bem. Meus filhos agora estão crescendo, eles ficam super interessados também. Tá passando a tradição? Claro, eu acho que é importante. Bacana. Então vamos aproveitar que você falou de quebra-cabeça. Legal, cara. A gente tá com esse momento fun fact agora, saber de curiosidade. E aí a gente pode fazer um KPI disso daí. Quantas vezes aparece quebra-cabeça? É bem curioso mesmo. Então, Brincadeira. Thiago, você falou de quebra-cabeça. Quebra-cabeça, teoricamente, é um brinquedo que é sério, que junta as pessoas, como você falou. Então fale da sua carreira, sua trajetória, como que começou, desde quando você começou a montar esse quebra-cabeça da vida aí, que você chegou na posição que você tá hoje. Legal. Conta pra gente. Bom, primeiro falar que eu sou pai do Theo, um menino de 7 anos, pai da Rafaela, uma garotinha de 3 anos, marido da Larissa, que está comigo já nessa trajetória faz 20 anos. Que legal, cara. E nessa trajetória praticamente desde o início, desde quando eu só era um estudante até essa trajetória toda. Então, um beijo para eles, um abraço, que eu acho que é válido falar sempre deles. Então, em relação à minha carreira, cara, eu sempre quis trabalhar com tecnologia. Para te falar a verdade, o meu início eu tinha vontade de ser dentista. Por quê? Porque eu tinha aquela sensação de criar minha própria rotina, de ter a minha própria agenda e construir aquilo que eu achava mais adequado no que diz respeito a ganhar dinheiro, fazer valor, né? Então, desisti quando eu percebi o quão difícil era estudar e vivenciar a parte de ser odontologia, né? Então, eu falei, qualquer outra carreira que eu consiga estudar, ser meritocrático e mandar bem e ganhar por isso. Então, falei, putz, tecnologia eu vejo como uma saída para isso. Então, eu não comecei trabalhando com tecnologia, comecei trabalhando com uma empresa de seguros, reembolso de planos de saúde, só que eu comecei a estudar tecnologia muito cedo. Então, depois do 3º ano do colegial, eu entrei num curso técnico, que a gente chama de 4º ano, onde eu estudei, e eu me aprofundei em tecnologia. Desde então, fiz faculdade de tecnologia, tirei certificações de programação, então gosto bastante, dava aula de programação até pouco tempo atrás, só que eu nunca trabalhei dentro de TI. Eu fazia uma parte de tecnologia dentro das áreas de negócio, passando por controladoria, depois mergulhei em finanças, né? Depois eu mergulhei em riscos e aí passei por diversas instituições financeiras no mercado brasileiro, trabalhando sempre dentro da área de risco, só que provendo tecnologia e soluções para essas áreas. Então, eu era o intermediário ali entre a área de negócios e tecnologia. Só que eu sempre tive a liberdade, sabe aqueles planilheiros que mergulha no VBA e etc. Sim. Então, eu era desses caras que fazia essa mágica acontecer, né? Daí, passado o tempo, a tecnologia e os modelos de negócio começaram a chegar num nível de escala que não dá mais para você ficar no Excel. E aí eu conheci, nessa trajetória, as plataformas de GRC. Hoje são mais conhecidas como IRM, Integrated Risk Management, que é a gestão integrada de riscos, né? E aí me apaixonei, porque faz tanto sentido para mim as áreas trabalharem de maneira
colaborativa, com a proposta de não ter redundância, por mais que isso seja um desafio. E aí eu mergulhei nisso através de uma instituição financeira que eu passei. Ela contratou esse projeto, eu fui um dos envolvidos nesse projeto. A gente mandou bem nesse projeto, conseguiu fazer uma integração auditoria, riscos operacionais, controles internos, fluxos SOX e compliance. Tudo dentro da mesma plataforma. Então você imagina Bem integrado. Juntou tudo. equipes que trabalhavam de maneira segregada, com o mesmo propósito, mas com com os seus vícios, digamos assim. E aí, dos resultados que a gente teve, eu fui evoluindo nessa instituição financeira, comecei como analista, virei coordenador, virei gerente. E aí, esse fornecedor me convidou a montar essa estrutura aqui localmente, ou seja, eu fui para o fornecedor da tecnologia vender para outras empresas. E aí eu ajudei, foi uma parte bem legal da minha carreira, porque eu ajudei, de certa forma, a montar essa empresa, que era uma empresa pequena. Hoje tem uma relevância, mas no começo era pequena. A gente montou todo o business case, a gente construiu carteira de clientes, novas implementações de GRC, sempre com essa proposta de integração de áreas, né? E nesse meio do caminho, sem consultoria, voltei para o mercado financeiro, voltei para a consultoria. Então, sempre... O que é legal desse mundo é que quando eu estava na consultoria, eu dei uma palestra, certa vez, o público gostou, no final da palestra ele falou, você não quer vir trabalhar comigo? Caramba. Eu acho que é legal essa forma de pensar e é exatamente o que eu preciso, porque você tem a parte técnica Sim. e você não tem esse viés de ser o grande herói. Eu vou fazer tudo aqui, eu vou autossuficiente. Não, a gente tem que buscar colaboração. Eu aceitei o desafio, fui trabalhar nessa instituição financeira, voltei para a consultoria e nesse vai e vem chegou um momento na minha vida, e aí como consultor, eu cheguei ao cargo de diretor dessa consultoria, sempre por ter esse meu lado de tecnologia, então eu sempre tive, e isso não vai sendo construído com o tempo, né, a facilidade de modelar. Então isso foi bem interessante, teve uma diferença enorme na minha carreira. Então eu decidi, vou trabalhar com ensino, porque eu estava falando com o José no começo, né? Quando você compartilha conhecimento, e é muito do papel que vocês fazem aqui, que é muito legal, eu não acho que você está criando concorrência. Mesmo no mundo corporativo, quando você tem uma pessoa que está trabalhando contigo, você tem que se fazer com que ela seja melhor que você. Principalmente se ela você está liderando aquela pessoa, aquele grupo de pessoas, né? Por quê? Porque quando você prepara o mercado e você aprende quando você ensina, você mais aprende do que ensina, na minha visão, você está preparando bons clientes. Perfeito. Principalmente para assuntos técnicos de cibersegurança, gestão de riscos, etc. Então, quanto mais bem preparada essa turma está, melhor ela vai utilizar os recursos que você está ali para vender como consultor. Né? E aí inventei o Código Terra, né, o ano passado, que é um programa gamificado de ensino, desde empreendedorismo, gestão e liderança e gestão de riscos. E foi legal, porque algumas pessoas toparam o desafio, estão fazendo parte do programa. E aí isso tudo culminou de uma grande consultoria me convidar hoje para trabalhar, virei sócio dessa consultoria e vem ajudando o mercado a promover essa transformação e sustentar ela. Porque é mais difícil, é mais fácil, por mais que seja desafiador, a implementação. Você vai lá, você vem com um pacote de tecnologia, você instala, next, tem alguns refinamentos, só que depois, quando você vai embora. E o que é mais comum acontecer é uma curva negativa desde o momento que você entrega. Por quê? Porque à medida que você entrega, na linha do tempo, você pode ter turnover, que as pessoas que estavam envolvidas no projeto saem do projeto. Uma coisa que você não conta, né? Você não conta. Aquelas pessoas que estavam no projeto, que depois vão precisar caminhar sozinhas, não se interessam tanto assim durante o projeto, porque tem a mentoria de uma consultoria para fazer o trabalho. Então eu percebi que, a gente precisa investir no pós. Na experiência. Na experiência. Exato. Que aí é onde surgiu, é onde eu estou mergulhado hoje, que são serviços gerenciados. Bacana. Ou seja, eu entrego a tecnologia de maneira rápida. A gente brinca que eu busco evitar criar aquela pizza de 8 sabores. Que vai ser extremamente customizável. Quem inventou vai achar lindo, mas não é usual. Então a gente vem com padronizações de metodologia e tecnologia, rápida implementação, preço otimizado, mas eu diluo isso na linha do tempo porque eu vou estar dando essa mentoria. Exato. Então a gente investe muito hoje em acompanhar essa jornada. E não é clichê, porque todo mundo fala, vamos uma jornada GRC, gestão integrada de risco. Comece numa área, depois você vai ter... Então, comece com um método.
Comece com uma parte do processo. E aí você vai evoluindo. Vai construindo. E a gente é ousado ao ponto de dizer, o que eu estou sugerindo para você, pronto, que eu te entrego em curtíssimo prazo, é a melhor boa prática do mercado. Confie em mim. Larga o que você tem hoje e assume o meu. Com o tempo, o pessoal percebe, pô, não é igualzinho que eu tenho hoje, mas também é o que eu preciso. Então a gente tem percebido que também o mercado ele está menos propenso a investir em altas customizações. Porque depois você cria um mico dourado e que é difícil sustentar. Não consegue escalar, né? Não Thiago? consegue escalar. E a ideia é que a gente busque essa escala. Porque à medida que a gente consegue entregar um modelo para o mercado baseado em um método consolidado, eu tenho vários benchmarks no mercado. Então vira um hub de inteligência. Sim. E todas as melhorias, todo mundo é beneficiado por isso. Reflete para todos. Então não é só tecnologia, é processos, pessoas. Então a gente tenta juntar isso tudo dentro da nossa abordagem de serviços gerenciados. Então, comecei lá como estudante, fiquei dentro de tecnologia, mas sempre atuando dentro das áreas de riscos. E hoje sou sócio de uma grande consultoria servindo esses trabalhos de serviços gerenciados. Maravilha. E tem uma coisa que é legal, hein? Eu não comentei para deixar especialmente por último. Paralelamente, eu fui professor. Então, eu dava aula numa instituição de ensino ligada a um grande banco nacional, onde eu estudei, inclusive. E foi muito um orgulho tremendo. Quando você volta, aquele curso, 4º ano, técnico que eu fiz, durante muitos anos eu fui professor desse curso. Que legal. Devolve, né? Você está devolvendo. E aí é muito gratificante você formar a cabeça de jovens, não só sobre aquele assunto técnico, mas com viés empreendedor. Exato. Então, é você saber criar oportunidade ou aproveitar a oportunidade e não, essencialmente, lamentar a falha, né? Você tem que falhar, ajusta, vai para frente. O importante é não desistir. Então, Que legal. essa pegada de professor eu acho que me ajudou bastante também. Bom destaque, bom destaque. Tiagão, cara, para a gente nivelar o conhecimento, tem muita gente que já está no mercado, que nos ouve, que nos assiste, e tem muita gente que quer entrar nesse mercado. Claro. Então, na tua visão, com toda essa sua trajetória, essa sua jornada que você contou pra gente agora, o que seria GRC? Como você explica e defende essa área? A gente está no mundo, talvez, eu acho que hoje mudou bastante, vou jogar pro meu lado aqui, mas onde o público mais técnico, eles não valorizam tanto essas áreas mais estratégicas de governança, conscientização, etc. Perfeito. Como que você defenderia? Cara, vou fazer um exemplo aqui. Tá. Quando você compra um carro, ou quando você aluga um carro, ele tem toda uma complexidade interna. Você tem todo o conforto de dirigir aquele carro, você espera que ele, do momento zero, chegue ao seu destino em segurança e dentro daquilo de consumo que você espera. Só que para você sempre ter a certeza de que ele vai funcionar, você precisa da manutenção. Você precisa estar atento aos componentes internos para ver se todos eles estão funcionando bem, em harmonia, e se eventualmente tiver algum problema e algum desequilíbrio de recurso, você vai lá e investe para corrigir aquilo para que a sua expectativa de retorno, que é o quê? Você sair de um ponto A para o ponto B dentro de um consumo esperado, seja atendido. Uhum. Devido às proporções, dirigir uma empresa é mais ou menos igual. Ou seja, você tem sempre uma expectativa de retorno, você define uma estratégia para onde você está indo e você espera que o operacional da empresa funcione da melhor forma possível, sem nenhuma surpresa de uma fraude interna, sem nenhuma surpresa de um fornecedor que você contava muito com ele deixou de operar, ou ele foi envolvido em alguma situação que te expõe negativamente para o cliente, porque o cliente hoje não segrega, foi o fornecedor, não foi a marca, então não tem esse tipo de situação. Sim. Então, é bem saudável que os administradores confiem que tem alguém dando manutenção dentro da empresa, para ver que se todos os mecanismos estão trabalhando de maneira correta. Muito bom. Então, o G é de governança, que é como que você mantém uma validação de que as áreas estão trabalhando dentro daquilo que deveriam estar fazendo, sem redundância e principalmente sem conflito de interesse. Porque quem está dirigindo a empresa não tem condições de saber o detalhe do detalhe, por isso que tem o cascateamento. Então você precisa de ter áreas que ajudem a validar que os processos vêm funcionando da melhor forma possível. Então o G serve muito para isso. O R é para avaliar quais são os riscos operacionais ou estratégicos nessa condução possam aparecer e o que a empresa está fazendo para que, caso aconteça, o impacto seja menor. Imagine se você confiar, o cara lá da ponta precisa vender, fazer o boleto, pagar, distribuir, entregar. É muito assunto para ele e pode ter o erro humano.
Então é saudável que você tenha áreas independentes, focadas, só para garantir, será que está funcionando mesmo aquele controle, aquele sistema que deveria estar fazendo a segurança do ambiente, ele está funcionando? Ou seja, esse é o R. E o C é você avaliar, pô, será que as leis, eu estou respeitando as leis ou o produto que eu estou vendendo vai me gerar um impacto negativo, seja em multa ou em disponibilidade. Eu não posso mais ter o business. Sim. Porque eu estou infringindo uma lei e eu não sabia, investi um monte de recurso nesse sentido e agora eu não posso comercializar. Fui embargado, ou fui fechado, ou fui impedido de operar. Se eu tivesse uma avaliação prévia, talvez eu teria mudado minha estratégia ou tentado criar controles para tentar mitigar isso. Então, GRC é uma combinação de áreas, processos, tecnologia e pessoas para garantir que todos os componentes internos dentro de uma empresa estejam funcionando conforme a expectativa. Então é como se fosse um antivírus. Ele tenta navegar dentro da empresa, encontrar uma ineficiência e ajudar o pessoal da empresa a corrigir para ficar o mais eficiente possível. Então, durante muito tempo, o GRC foi considerado como aquela área que trava negócio. Sim. Né? Poxa, é um obstáculo. Putz, eu não consigo fazer negócio. Hoje é muito pelo contrário. Hoje, muitas empresas que conseguiram entender o seu propósito usam essa ferramenta de forma muito estratégica para ganhar vantagem. Porque você pode se ajustar e se preparar para alguns desafios que você não precisa estar no estado da arte. Mas você está mais preparado do que aquele que saiu na frente, toma um tombo e você está ali resiliente. Então, o GRC é essa combinação que envolve auditoria, controles internos, riscos, compliance, todas essas áreas que a gente chama de controle. Então, qual que é o perfil da pessoa que trabalha nessa área? Cara, ou que pretende trabalhar nessa área? Olha, eu gosto de dizer, todo mundo pode, a resposta padrão talvez seja aquele, precisa ter perfil de auditor, né? Que é o mais comum, né? Mas eu acho que tem que ter um perfil de empreendedor. Eu acho que é diferente. Porque quando você tem um perfil de empreendedor, você vai se colocar na posição do dono. Então você vai saber aquilo que é realmente crítico para a estratégia da empresa. E se você não sabe a estratégia da empresa, você vai se inconformar com isso e vai buscar saber a estratégia da empresa. Para você focar a sua atuação, aí sim, auditando, avaliando os controles, os processos, etc., naquilo que é relevante para a empresa. Porque senão tudo vira relevante. E onde tudo é crítico, nada é crítico. Exatamente. Então eu acho que um perfil de empreendedor curioso e que goste de ajudar a buscar eficiência é o perfil ideal, porque o business ele não para de aumentar a sua complexidade, a tecnologia não para de evoluir, então não existe aquele profissional que saiba tudo, de tudo, mas aquele que sabe por onde começar e aonde pesquisar. Então eu acho que o perfil que gosta de ser empreendedor e ter a chance de navegar em todas as áreas da companhia é um bom convite para trabalhar com GRC. Hoje eu vi no LinkedIn mais de 50 vagas de GRC. Tá bombando? Coloca na pesquisa, tá bombando. Aí, e você sabe que eu tive uma conversa com um dos clientes esses dias e ele falou que a alta administração está cobrando uma postura para GRC. Então essa cobrança, eu julgo que é muito por conta da difusão de informação que a gente tem hoje. As empresas tropeçarem, elas sempre tropeçaram na linha do tempo, só que às vezes ninguém sabia. Hoje, quando uma empresa tem algum tipo de impacto negativo, um ataque, uma disponibilidade, algum risco reputacional muito forte, todo mundo fica sabendo. E hoje gera incômodo. Então, quando você vê o seu par de mercado sofrendo, você fala, eu não quero passar por isso. Exato. Estou seguro com relação a isso? Então, no mínimo, esse desconforto que talvez quando você não se prepara, porque eu costumo dizer que não é ruim ter riscos. O péssimo é você não saber quais riscos você corre. E se você não conhece, você não gerencia. Então, eu vejo que o board agora, por estar vendo que o negócio está indo cada vez mais para o digital, cada vez mais para a nuvem, cada vez mais escalável, no mínimo gera aquele desconforto. Será que eu estou seguro? Até na nossa vida social. Às vezes a gente conhece alguém ou já sofreu, a gente foi hackeado no WhatsApp ou numa outra conta bancária. Será que a minha empresa está com esse tipo de exposição? Então, esse tipo de incômodo tem feito as empresas cada vez mais exigirem esse tipo de posicionamento, porque isso muda a estratégia da empresa. Então, é uma posição que está em alta, e isso é bem legal. É muito legal você falar
que a complexidade do business, ela não para de crescer. E aí me fez refletir aqui numa pergunta para você trazer a sua visão. Com base no GRC, assim como você separou cada letrinha aí com seu significado, na visão do Thiago, onde está o maior gap? Cara, é uma ótima pergunta. E se eu falar agora que é uma dessas letras, eu estou apostando numa única bala de prata, né? Dizendo assim, poxa, o problema é esse, então se aplica a todas as empresas. Eu acho que cada empresa vai ter um nível de maturidade. Perfeito. Tá? Eu acho que se eu fosse para falar para você o que converge nas empresas, é a maturidade. É a empresa querer saber mais sobre e investir sobre. Eu já trabalhei em empresas ou tive relação com empresa que o gestor só faz aquilo que se eventualmente ele for preso. Ah, eu posso ser preso? Então, né, eu vou investir nisso. Se não for, então é legal ter, não é necessário ter. Então, o que eu vejo para aquelas empresas, vamos tentar segmentar aqui, que estão investindo nesse assunto, o problema não é processo, o problema não é existência de pessoas, áreas, etc. É a governança. Porque existe uma dificuldade enorme das pessoas dentro da empresa saberem trabalhar de maneira colaborativa. O meu trabalho não expõe ninguém, ele ajuda alguém. Só que essa pessoa que eventualmente está com um problema, porque não está controlando direito, ou descobrir um gap que ela não viu, ela vai tentar minimizar ao máximo, ao ponto que ela deveria fazer o contrário. Falar, ainda bem que você viu esse problema. Pô, eu não tinha visto, então eu preciso de investimento para controlar isso. E a área de riscos poderia ajudar ele a quantificar isso, principalmente em cyber, que sempre tem aquela dificuldade de ficar muito segregado, muito pela história também, nasceu dentro de tecnologia e foi crescendo e hoje é uma pauta indiscutivelmente independente, mas por isso que eu comento que o pessoal, os CISOs, precisam estar mais perto das áreas de GRC para ter a linguagem de negócio. Porque a área de GRC que vai lá no comitê de auditoria, no comitê de riscos, falar de onde tem o problema. E não é bit byte, ele vai normalmente traduzir para uma linguagem de negócio. Então, eu acho que governança talvez seja aquilo que precise mais evoluir, tá? Você acha, Thiago? Excelente. É legal você falar, porque talvez tem que segmentar, justamente para ver quem está dentro, quem está procurando o tema. Mas você acha que... Você acha não. Vou refazer a pergunta. Qual que é a dificuldade das empresas em mapear ou estruturar um mapa de risco para ela saber onde ela está vulnerável ou não? Perfeito. Essa é uma pergunta do milhão, né? Porque você vai encontrar profissionais que vão se sentir confortáveis se mapear a empresa toda, só que a empresa muda a cada 6 meses e o mapeamento talvez demore 1 ano. Então você está enxugando gelo. E você tem aqueles que são talvez focados nos novos produtos e negligenciam os outros com aquela desculpa, não, eu estou olhando só porque é novo produto. Então eu acho que o maior desafio é quando a área de riscos assume para si a responsabilidade de mapear tudo sozinha. Entendi. Então eu acho que ela é um movimento cultural. À medida que você explica para a companhia a importância de você vai desenvolver um produto novo, acho que alguns conceitos já são padrão, né? Pô, se preocupar com fraude, se preocupar com segurança, se preocupar com escala. O que eu estou fazendo vai ter escala, não vai? Então a gente tem que avaliar o investimento sobre isso. Eu acho que agora a gente tem que se preocupar com riscos e compliance. Puta, tem algum ponto aqui que eu, como gestor de produtos, desenvolvedor, etc., eu estou desconfortável. Então eu quero levantar a mão para que, por mais que a gente faça o lançamento com essa exposição, depois a gente retome esse assunto para mitigar esse assunto. O que não pode acontecer é esquecer e alguém negligenciar. Então, quando a área de riscos incorpora o que a gente chama de primeira linha de defesa, que são os gestores, que são as pessoas que fazem a empresa, elas saberem que tem um canal, que elas podem levantar a mão, declarar um problema e ter apoio para tentar quantificar isso, porque o problema também, efeito colateral, é o seguinte, todo mundo levanta problema. E todo mundo vê o seu lado, normalmente. Então, o meu processo é crítico, e de repente todos os processos da empresa é crítico. Então, por isso que a área de riscos, tendo sua metodologia para avaliar e ponderar, puta, essa área é crítica, não é? Então, por definição, o risco pode ser baixo para a corporação, ou não, esse é realmente algo que pode ter uma escala de problema, de impacto altíssimo. Então, por mais que pareça ser pequeno, o desenrolar disso é muito grande. Então, tem uma avaliação de impacto, né? Tem uma avaliação de impacto. Então, e a gente tem visto que as áreas de risco estão cada vez mais buscando essa sofisticação. E não só fazer um mapa colorido, né, entre verde, amarelo e vermelho, mas realmente tentar quantificar
qual que é o impacto de um processo ficar fora do ar, de um vazamento acontecer, de uma inconsistência num sistema de pagamentos eventualmente acontecer, uma fraude acontecer. Então, é só a gente ver o mercado. Hoje você vê muita solução antifraude. Você vê muita solução de gestão integrada de riscos. Por quê? Porque tá ficando democrático esse assunto. As abordagens complexas tendem não que não existam, mas perdem espaço para aquelas que apostam em experiência. Começa pequeno e evolui junto com a cultura da empresa, para depois você pensar em investimentos cada vez mais sofisticados. Então, acho que um convite convide os seus gestores das áreas de negócio a fazerem parte desse movimento. Caso contrário, vai parecer que é um movimento de riscos, e não é um movimento estratégico da empresa. Cara, muito legal você falar isso. Muito legal mesmo. Que background legal, cara. Porque eu tenho notado um movimento no mercado que isso é um movimento grande, tá? Tem muitas empresas focadas em estarem com compliance por conta dos riscos, e aí tem a parte que trabalha em paralelo aqui olhando para o cyber, que teoricamente não se conversa, não se converge, e aí teoricamente foge do que você falou do mapa de risco linkado com o negócio. Exato. Né? Exato. Isso é um desafio muito grande, né? Porque, vamos dar o exemplo de cyber, né? Com área de riscos. É muito difícil você encontrar um CISO completamente comprado com abordagem de gestão de riscos. Então. E aí a gente começa a refletir do porquê isso acontece. Talvez porque a abordagem de risco seja realmente não convidativa. Ou seja, eu protejo a minha abordagem de riscos e eu estou mapeando a empresa. Você ainda não é importante, por isso que eu não cheguei até você. O que é o ponto que deveria ser o contrário. Fala assim, CISO, olha, esse é o nosso método de quantificar riscos. Talvez a área de cibersegurança e de fraudes são as áreas que têm mais material, dados, para quantificar, de fato, a probabilidade de um problema acontecer. Porque tem a possibilidade de quantificar base de incidentes, base de vulnerabilidades, base de tentativas ou materialização de uma fraude ou de vazamento. Então você tem modelos matemáticos que você pode utilizar para quantificar a chance de um problema acontecer. E quando você quantifica isso e correlaciona com a vértice de impacto, aí é interessante o CISO usar a estrutura de riscos que tem conexão com as áreas de produto e falar, olha, esse sistema que sustenta o produto A, B e C, quanto custa ficar fora do ar? Quanto custa uma perda, ou qual é a média de transação financeira que é transacionada aqui? Então ele tem condições de definir uma métrica e sair desse achômetro. É baixo, é médio, é alto, etc. Não estou dizendo que isso é errado, mas é uma evolução. E o CISO, quando entra nessa convergência, ele já tem uma estrutura pronta com canal de comunicação com a alta administração. Então ele tem que usar esse canal para alimentar com dados para dizer, olha, a gente tem um problema aqui e a gente precisa investir. A companhia não quer investir? Tá tudo bem. Mas ninguém gerencia o que não conhece. E às vezes eu vejo dificuldade do CISO transparecer aquilo que ele conhece. E aí a quem toma a decisão também não entende e ninguém vai tomar a decisão sobre aquilo que não entende, porque os recursos não são infinitos. São finitos. Então, essa convergência eu vejo muito bem. O que eu já reparei é que às vezes o CISO ou o pessoal de infraestrutura, de tecnologia, olham o pessoal de GRC como auditores que estão ali para encontrar problema. Reconheço que alguns editores ainda têm esse viés, mas é minoria hoje em dia. Sim. Acho que todo mundo ali está para encontrar oportunidades de melhoria. E hoje numa companhia é muito legal quando você fala, pô, a gente fez um investimento bacana e quanto a isso a gente não precisa se preocupar. Por mais que você não possa baixar a guarda, mas você teve a possibilidade de demonstrar uma melhoria na companhia dentre um universo gigantesco de pleitos, de orçamento. Assim, não, esse assunto aqui a gente resolveu e a gente diminuiu a chance disso acontecer. Eu tenho certeza que o pessoal vai dormir mais tranquilo. E quem que é o par do CISO? Surgiu essa pergunta agora, porque, por exemplo, eu vejo o CISO como um profissional ou uma profissional que está em outra torre, perfeito, não sendo a torre de GRC. Perfeito. Quem seria o par dele? Olha, o CISO, eu até gostaria de destacá-lo. Eu acho que a posição dele, inclusive, não é nem abaixo de ninguém de tecnologia. Sim. É um destaque completo de reporte direto à alta administração, para não ter conflito de interesse. Eu já vi isso acontecer em empresa que tem o CISO, mas ele reporta para o diretor de tecnologia.
que é o mesmo responsável por infraestrutura. Então é levantando problemas para o outro resolver, só que aí você pode ter algum nível de conflito de interesse. Exato. Então destaque o CISO. O par do CISO é o que a gente chama de CRO, Ah, sim. que é o Chief Risk Officer. Não precisa ser tão sofisticado, né, tão chique assim como eu falei, mas é o cara que normalmente cuida da estrutura de riscos e compliance. Então, você vai depender muito da estrutura da empresa. Tem empresa que é mais sofisticada, você vai ter um responsável por riscos. E aí dentro desse chapéu, aí você tem riscos operacionais, controles internos, e riscos financeiros, risco de mercado, crédito, etc. Sim. Você vai ter empresa que isso está tudo junto com estrutura de compliance. Aí normalmente o pessoal do jurídico está junto. Sim. Então, depende muito da característica, mas eu acho que o par dele seria muito o responsável por compliance. Que legal, cara. Eu já vi em algumas empresas o conflito quando a gente começa a carregar essa abordagem do GRC, e aí o time de GRC ele vem para o meu time de segurança e começa a querer falar sobre riscos de segurança, onde a gente já tem estruturas e pilares bem definidos de segurança. Aí vira uma bagunça, né? Mas você tá vendo o BIA, você tá olhando para RTO, continuidade de negócio, e aí a galera fica sem uma metodologia ali para seguir, né? Exato, porque às vezes o pessoal de GRC, alguns têm aquele vício de sempre tratar com o pessoal de negócio que não tem costume de falar sobre riscos. É isso. Só que aí quando você encontra o pessoal de cibersegurança que está acostumado, é o dia a dia dele falar sobre riscos, por mais que ele não fale o termo risco, ele fala sobre vulnerabilidade, ele fala sobre incidente, ou seja, ele tem já os seus métodos de priorização, ele já tem os seus métodos de análise. E é sempre, né, se você comparar o NIST com o COSO, com outros métodos, é sempre identificação, avaliação, proteção e resposta. No caso do NIST ali de recuperação também. Então é sempre muito igual. O problema é que quando esse quer ensinar, eu costumo dizer que a gente tem um problema quando você quer ensinar o padre a rezar a missa, né? Então eu acho que quanto mais receptivo um dos lados for, os dois lados é o melhor dos mundos. Mas quando você pega alguém de GRC ou alguém de cibersegurança mais rígido em dizer, não, o que eu trabalho é assim, tá tudo bem. Então deixa eu incorporar o seu método aqui, que é razoável, porque você que está no dia a dia, e eu vou usar esse critério para colocar isso dentro do mapa de riscos. Porque eu coloco no mapa de observância da alta administração. Vamos nessa? Se a gente perceber que está muito errado essa calibração, tudo é muito crítico, ou nada nunca é muito crítico, a gente vai equilibrando juntos. Mas eu acho que é uma soma de métodos. Por exemplo, não tem como você gerenciar risco de crédito com os mesmos métodos de risco de liquidez, com os mesmos métodos de risco de mercado, com os mesmos métodos de risco... riscos. Mas cada um tem um método diferente. Então, quando você ignora isso, você acaba criando silos. Porque as pessoas também cansam. Olha, eu tenho que resolver meu dia a dia, esse cara não me entende, não quer me entender. Então, assim, o que você quer que eu responda? Aí vira aquela relação cara-crachá. Exato. Puta, me dá os planos de ação, a gente coloca as evidências e tá tudo certo. Ao ponto que o indicador de cyber deveria ser um indicador de auditoria. Porque se você está usando ele no dia a dia, a auditoria deveria usar ele para monitorar. E se eles perceberem que rompeu alguma coisa, é aquele double check. Vocês viram isso? Ou vocês não viram isso? Ou um indicador que a auditoria faz para testar cyber ou finanças ou qualquer outra área, compartilha esse mesmo indicador, essa mesma validação com o dono de finanças, com o dono de cyber. Está aqui, ó. Eu avalio dessa forma. Talvez você pudesse usar isso no seu dia a dia. E aí entra o conceito do monitoramento contínuo, monitoramento integrado. Que legal. Bacana, cara. Já aprendi bastante nesse EP. Eu tenho uma polêmica aqui agora. Manda. Você acha que o time de auditoria ele deve responder para um CRO ou direto para o conselho? Olha, eu acho que o melhor dos mundos é direto para o conselho. Por quê? Porque a auditoria ela tem que ser, ela é a última barreira para um problema ficar evidente para o mercado. Então, quando você pode inclusive auditar o presidente. É isso. Se eventualmente ele tiver alguma conduta inapropriada. Ou quando eu já participei de investigações nesse sentido, de investigar o C-Level, encontramos problemas e teve impactos severos. Então, o conselho ele tem uma participação muito importante na interface com o acionista. Né? Então, o quão mais independente você trazer a informação para ele. Dizer, olha, está acontecendo dessa forma, ou não está acontecendo nada, está tudo certo, mas eu preciso deixar você ciente do que está acontecendo. Quando você tem uma subordinação, isso depende do tamanho da empresa, tá? Mas quando você tem uma subordinação para algum diretor, ou para o próprio
presidente, né? Você pode ter algum nível de conflito. E eu também já vi acontecer, infelizmente. Quando você encontra um problema, você vai mostrar para o diretor esse problema para alinhar como que você vai apresentar isso para o conselho. Ele fala, não, vamos criar um plano aqui emergencial para diminuir esse tipo de problema, porque ele é muito sério. Eu falei, sim, ele é muito sério. Então, enfim, eu acho que o quão mais independente melhor, mas depende do tamanho da empresa. Hoje, empresas menores, elas têm essa necessidade de se estruturar do ponto de vista de governança, porque o dinheiro não está fácil. Sim. Então, para você conseguir novos investimentos, você precisa demonstrar a governança. Aqueles fundadores que queimam caixa adoidado, porque gostam de sair em capa de revista e alavancam, está acabando. Então, você percebe que a gente tem um cenário econômico muito mais desafiador. Então, quanto mais governança você tem, mais preparado você está, inclusive, para tomar decisão. Porque você tem de você ter várias visões contribuindo para a tomada de decisão, é o melhor dos mundos, porque quando você tem alguém que bate o cajado e fala assim, não, vai fazer assim, ponto, aí realmente é um desafio para as áreas de riscos e depende muito da resiliência mental para se manter num ambiente que tem um apetite muito agressivo. Então, enfim, depende, mas respondendo, cara, totalmente dependente. Esse assunto é muito massa, cara. Cara, muito legal, muito legal. Vou lançar uma polêmica também. Ô, Thiago, você acha que, pelo menos eu tenho essa sensação, tá? Mas nos dê a sua opinião. Claro. Gestão de continuidade de negócio. Perfeito. Você vê que tá morrendo, você acha que está morrendo, porque eu vejo sumindo assim os profissionais, a busca, não sei se pelo movimento de nuvem, alguma coisa nessa linha, mas você que é uma pessoa que tem autoridade no tema de GRC, qual que é a sua opinião sobre esse tema, gestão de continuidade de negócio? Eu vejo poucas empresas, por exemplo, investindo nessa temática. Deixa isso como um segundo plano. Você até comentou, tem um cara que fala assim, eu vou ser preso? Então, beleza, trata isso depois. Gestão de continuidade de negócio é tratado assim por algum motivo? Está sumindo por algum motivo? Qual que é a sua opinião? Cara, minha resposta vai ser talvez bombástica, então. A gente tem visto um aumento. Sério? Sério. Significativo na busca por melhorias ou construção de continuidade de negócio. E está sendo, assim, uma evolução muito grande. 2 dígitos. Então, a gente tem, muito por conta que a gente viveu um período de pandemia que acelerou muito. Muitos que passaram aqui, inclusive, falaram sobre isso, né? Sobre transformação digital, vamos para a nuvem, vamos fazer trabalho remoto, etc, etc. Chegou um ponto que também a gente viu muito impacto negativo, sequestro de dados nesse período. Muita empresa que ficou sem operar. Por quê? Porque no começo da pandemia, principalmente, muita gente estava acessando remotamente. O link não aguentava. Então as pessoas não conseguiam trabalhar, caía o link. Porque não estava preparado para esse boom. Aí todo mundo falou, poxa, se eu tiver uma crise, o que eu faço? Então, como a gente percebeu que os eventos estão cada vez mais relevantes e a volumetria está aumentando muito. Todo mundo todo mundo fala em escala. E nós, como consumidores, quando a gente percebe que algo deu errado, a gente vai para a segunda opção. Hoje a gente tem 2, 3, 4 opções para cada tipo de serviço. Então, quando você perde aquele cliente fiel, ele na verdade, ele é fiel a você porque a sua experiência está sendo muito boa. Ele não testou as outras experiências. Aí, se você está indisponível, ele vai testar outra experiência que talvez ele nem lembre mais de você. Não é porque ele ficou bravo com você. É porque ele mudou rapidamente, ele criou uma nova preferência e as preferências hoje estão cada vez mais a validade menor. Então, a gente tem visto muita preocupação em construir isso. Então, eu acho que a gente está vivendo uma nova onda. Então, talvez vocês comecem a perceber muitas vagas para esse assunto. Mas isso é novo. Eu acho que a gente está aí nesses últimos 12 meses com uma crescente de investimentos em nessa área de negócio. Tá. Então, desde revisão de processos, como na frente que eu atuo lá, a gente fornece tecnologia para essa frente. A gente tem bastante empresa buscando tecnologia para exercitar os planos de continuidade, simular crises, mapear de maneira mais inteligente os processos. Fazer os testes, porque os processos mudam. Então hoje você tem ferramenta de scan. Ele consegue mapear vários ativos de tecnologia. Esses ativos que estão constantemente sendo mapeados, eles estão catalogados como ativos ligados ao business. Se você percebe que tem um movimento muito grande,
talvez eu tenha uma exposição que eu não tenha continuidade, por mais que eu esteja em nuvem. Sim. Porque a nuvem, se você não tomar cuidado, você tem um problema maior de custo e tudo mais. Até a gente estava brincando que uma área que está ajudando bastante nesse mapeamento de ativos é o tema de proteção de dados. Que hoje a gente vive uma nova transformação sobre o tema. No começo era adequação de compliance. Vamos atender o titular, vamos criar escritório, aí a turma de advogados ganhou um grande espaço para isso, para atendimento legal, etc. Hoje a gente já percebeu que é um assunto de cibersegurança. Saber onde os dados estão e como eles estão protegidos. Nesse mapeamento você pode identificar, poxa, eu identifiquei dados sensíveis no servidor A, B e C. Eu nem sabia que existiam esses servidores. Do mapeamento, do roupa. No Data Discovery. Exato. Então a gente já está ajudando, inclusive, isso influencia a continuidade ou otimização de infraestrutura. Fala, peraí, não deveria ter essa redundância. Por que foi criado? Porque o usuário pediu uma base, aí você correlata com a exponenciação do uso dos dados. Você percebe que é uma coisa conectando a outra? Por isso que eu falo que modelos de negócio e inovação não param de aumentar em complexidade, porque as possibilidades já chegaram num momento assim, exponencial mesmo. Então hoje eu acho que tem muita empresa preocupada. Tudo que eu investi em tecnologia hoje, posso ficar tranquilo ou mais preocupado? Poucos sabem essa resposta. Porque foi tudo muito rápido. Vamos para nuvem. Aí o fornecedor de nuvem vem, oferece um monte de coisa. Aí o cara do outro fornecedor de cibersegurança oferece mais um monte de coisa. Quando você se dá por conta, você tem um monte de redundância de investimento. Você não tem ideia se o sistema A parar, o que acontece. Então, é isso. Então hoje essa preocupação de rever a arquitetura tem despertado muito interesse em, vamos dar uma pausa, vamos garantir que o que está funcionando hoje está garantido, para depois a gente pensar em novos passos. Thiago, mas você acha que... Entendi que você falou dos últimos 12 meses, mas você acha que ela adormeceu e aí pelo impacto que teve na pandemia, por exemplo, que eu acho que muita empresa morreu por conta até mesmo da continuidade ou de não ter a questão de contingência, ela tá dando esse pico novamente, tá alavancando? Eu acho que a gente viveu um período de falar muito de startup. Então é muito investimento novo, startups que duram 1, 2 anos, com aquela expectativa de ser absorvida, ou o modelo de negócio não se sustenta, e como a captação de dinheiro era muito fácil. E aí você tem, às vezes, um fundo que não entende do business, está gerindo o negócio, e aí você acaba matando ele. Então acho que a gente viveu um período que empresas que estavam há mais tempo no ar, elas tinham continuidade, mas não talvez tão ajustada ou madura para a realidade que hoje elas estão. Perfeito. E como a gente viu muita startup, a gente ficou com aquela sensação de que, poxa, isso não é pauta. Sim. Isso não é prioridade, porque a prioridade é fazer negócios, a empresa precisa sobreviver, né? Para você proteger, você precisa ter algo de valor, né, envolvido, e está tudo bem com isso. Só que chega um momento que você precisa se preocupar. Então eu acho que por tanto a informação que hoje a gente vê de startups, etc., que a gente vê esse movimento, inclusive, de startups se preocupando cada vez mais com governança, a gente vê essa retomada de, poxa, peraí, precisamos rever o que está acontecendo aqui. Legal. E a gente vê a cabeça de novos gestores assumindo cadeiras de relevância que já vem isso no DNA. Que legal. Ou seja, eu não consigo sofrer o que o antecessor sofria. Então eu preciso entender onde eu estou pisando, eu preciso saber o que está acontecendo. Então a gente tem surfado bem essa onda de continuidade. Então é um tema que a gente tem desenvolvido bem lá na consultoria. Sim. Em processos, tecnologia, automação, porque o business muda muito rápido, né? Então está aumentando. Legal. Você acha que, você citou aí privacidade e proteção de dados, e a gente tem, acho que desde agosto, setembro de 2020, a LGPD entrou em vigor aqui no Brasil. Sem dúvida. Você acha que isso foi um boost também para esses profissionais da área de GRC? Sim, eu acho que o começo foi muito mais para o pessoal do jurídico. Sim. Porque tinha um viés de interpretação de lei e, poxa, você precisa ter paciência e gostar, né, de interpretar e saber aquilo que é relevante para o começo. Então, você não precisa ter estado da arte. Vamos passar de ano para depois a gente evoluir. Então, eu acho que nesse começo, o pessoal do jurídico, que foi muito bem-vindo, eles tiveram uma contribuição e eles sim tiveram uma alavanca muito grande. Inclusive, conheço muitos advogados que não tinham nenhuma relação com tecnologia, que se aproximaram do tema muito por conta da proteção de dados.
Só que o que a gente também tem visto é que, infelizmente, aquelas empresas que sofrem um vazamento de dados, Sim. aí não sabe dizer o que vazou. Não sabe dizer o tamanho do impacto. Aí você espera um jornal dizer por você o tamanho do impacto, às vezes nem é tudo aquilo. Então a gente tem visto que agora o pessoal de cibersegurança tem se direcionado, dado mais atenção para a sustentação desse tema. Porque a gente viveu 3 anos de adequação. Exato. Agora a gente está no período de sustentação. E aí sustentar é colaborativo, é multidisciplinar. Tem o pessoal do jurídico, mas não é autossuficiente. Se você não tiver alguém técnico para dizer aonde os dados estão, como estão, em que situação de segurança estão, você vai ter um problema. É uma questão de tempo. Então, muitas ferramentas a gente está chamando de DSPM, que em inglês significa postura de proteção de dados. Então, o Data Discovery vem forte para ele trabalhar continuamente atualizando roupa automaticamente. Então eu ia te perguntar isso. Porque antes a gente tinha mais um mapeamento, roupa, dentro de planilhas Excel, né? Planilha Excel. E era estático ali. A gente tinha um momento no ano ali para revisar, para atualizar isso. Porque eu julgo que eu preciso me adequar. Se eu sofrer uma inspeção, eu posso mostrar isso. Só sim. que hoje você tem roupas e avaliações de muitas empresas que estão validadas, assim, vencidas há 1, 2 anos. Exato, é isso. Então, agora a gente começou a ter as aplicações de multas. Então, alguns exemplos, a gente percebe que isso pode piorar os valores, porque tem muita empresa que fez acreditando em alguns discursos de que era suficiente, porque estava muito com viés legal, mas esquece que é algo contínuo e técnico. E aí você começa a resgatar as alavancas com gestão de riscos, com continuidade de negócio, cibersegurança. Então, hoje, eu acho que é aquela questão de postura de resposta ao incidente. Tivemos um incidente? Sim. Reportamos conforme exigido a regulamentação e sabemos que dados foram extraviados. Não tem nenhum dado sensível. Podemos ficar tranquilos. Ou temos dados sensíveis, esses são os titulares, a gente comunicou eles que aconteceu dessa forma. Se você tem isso funcionando bem, cara, você minimiza uma manchete, por exemplo. Muito. Então, a gente tem visto que o pessoal de tecnologia, propriamente dito, ou infraestrutura ou cibersegurança, mas mais cibersegurança, tem se interessado cada vez mais por Data Discovery. Então, agora entrei em conflito aqui, porque não faz sentido a gente mapear pelo Excel, por exemplo. Não. Porque fica estático, e você vai precisar entrevistar a galera sempre. É que sempre vai ter aquela relação, minha empresa não tem condição de ter um Data Discovery. Exato. Começa pelo Excel, que pelo menos você está tentando entender a sua complexidade, onde você armazena, o primeiro passo, onde você armazena, quem é que processa, etc. Ótimo. Só que se você vai aumentando em escala, você não investir em tecnologia, e a gente está falando aqui de proteção de dados, mas também envolve finanças, envolve delivery, envolve fazer negócios. Se você não evoluir em tecnologia para controlar, porque hoje você tem recursos escaláveis para entregar, para distribuir, para vender, etc. Se você não investe no back-office de controles, no GRC, cibersegurança, você está sucateando o seu próprio business. Porque quando ele tomba, ele passa por um momento de crise, você não sabe dar resposta, é uma oportunidade para a concorrência roubar a preferência que até então era intacta do público, e você tem que ficar se justificando, você chama a atenção desnecessariamente de algum regulador. Então, por isso que eu gosto de dizer que estar em compliance hoje não é travar negócios, é estar inovando. Porque você aproveita oportunidades de negócio que quem não está preparado não consegue. Você vai fazer uma prestação de serviço hoje, uma empresa que te contrata, ela vai exigir due diligence. Você tem DPO, você tem processo de proteção de dados, você tem processo de resiliência operacional, que entra a parte de continuidade, você tem processo de cyber, eu tenho tudo isso. Você é mais confiável do que aquele cara que cobrou mais barato. Sim, agrega um valor, né? Tem um valor agregado. E a gente tem visto debates importantes sobre proteção de dados, sobre benefício fiscal. Então, a grana que você vai investir em proteção vai ter algum tipo de benefício revertido para a companhia. Então, eu vejo com bons olhos que agora a gente vai ter um equilíbrio da adequação para a sustentação. E aí, buscar atração, escala e por aí vai. Quais são os principais indicadores e métricas da frente de GRC? Cara, a gente tem os principais tipos, né? Que é acompanhar a performance do business, do negócio, acompanhar os principais riscos, seja de exposição financeira, seja de volume de transações, porque você sabe que o sistema não vai aguentar
um volume X e você só investiu numa máquina para aquilo. Então, eu acho que os principais indicadores são aqueles que vão fazer o negócio tomar a decisão se vai para o lado A ou para o lado B. Só que tem um indicador que eu gosto e que é bem difícil você encontrar, que é você medir cultura de riscos. Pô, como é que você mede cultura? Então tem muitas metodologias hoje, a gente trabalha com algumas delas, que a gente tenta medir qual é o nível de engajamento da companhia em falar de riscos, em gerenciar riscos, isso Que em legal. todos os níveis. Então, para quem tem um GRC, por exemplo, hoje já é possível você medir se as pessoas só entram para formalizar plano de ação, para subir evidência de que algo foi feito, ou na véspera do indicador, ou a pessoa usa aquilo de forma estratégica. Então, se você tem um GRC que só serve para guardar evidência, você está usando de maneira incorreta. Uhum. Agora, se você tem um GRC que ele é ferramenta para o cara da ponta se antecipar a um problema, isso sim está sendo de forma estratégica. Então, eu acho que você medir o nível de engajamento, e para isso você tem que fazer algumas entrevistas, porque você tem subculturas numa empresa. Por mais que a empresa, não, a gente tem que gerenciar riscos, é importante, mas o gestor da área tal fala, putz, esquece esse negócio, a gente vai fazer contra a regra mesmo, porque eu preciso bater meta. Será que uma entrevista ali, uma inspetoria, né, uma investigação não poderia, ou um canal de denúncias anonimizado, poderia capturar esse tipo de situação? Uhum. E aí você calibrar dentro da empresa o nível de engajamento para isso. Então, a gente vê cada vez mais espaço, as pessoas se preocupando mais com a qualidade, não a qualidade de vida, a qualidade operacional. Hoje dificilmente eu vejo alguém querendo matar no peito e resolver tudo e, puta, vou virar a noite aqui trabalhando, porque isso mentalmente já se provou que... Inviável. Então, eu acho que o melhor indicador hoje, para mim, são os ligados à estratégia da empresa, medindo a performance e aquilo que pode dar errado. Não adianta ter 15 mil indicadores, então elencar aqueles principais que vão dizer se algo está fugindo da estratégia, e o outro tipo é cultural. E aí precisa você medir como é que a empresa encara esse assunto internamente. Cara, genial. Que aula, cara. Imagina. Que aula, muito legal mesmo. Você falou de medir a cultura, né? A gente tem, talvez, o Privacy by Design, Sim. que é a privacidade desde a concepção. Já existe algo, então, que fala mais ou menos o Risk by Design. Quando você vai implementar, você vai criar algo, você já precisa ir com essa cultura de riscos? Exato. Sim, é possível você colocar isso. E isso está muito ligado à esteira de desenvolvimento mesmo. O AppSec. Então, você tem o OPSEC, você tem o DevOps, você tem uma série de siglas que quanto mais você incorpora esses conceitos de prevenção para quem está no dia a dia, isso vira pré-rec. Uhum. Olha, eu vou fazer um desenvolvimento desse serviço. Pô, legal. Para consumo dele precisa ter criptografia. Para consumo dele você precisa ter um nível de disponibilidade específico. Porque no teste, na homologação, é que nem PPT, né? Aceita tudo. Uhum. Você vai fazendo um teste. Agora você vai colocar ali um consumo de milhões por hora. E, pô, fica de pé? Ou a gente vai ter a surpresa quando lançar o produto ele cair? Então isso é ruim. Então, assim, eu acho que quando você transfere essas boas práticas para quem está no dia a dia, isso vira cultura. E você precisa do board falando, não, olha, a gente não vai subir esse produto sem esse nível de segurança. Ou sem essa preocupação nesse controle aqui de fraude, por exemplo. Puta, então não vai subir. Então como é que a gente faz? Puta, não, a gente tem que subir e tal, não sei o quê. Não tem problema. Porque o produteiro, ele vai querer subir porque a meta dele está ligada a isso. Não tem problema. Vamos então chamar o pessoal de riscos para seguir a governança de assumir esse risco. Porque não é eu nem você, é a companhia que precisa assumir. Exato. Eles assumindo, não tem problema. A gente sobe, mas todo mundo sabe da exposição. Talvez isso você aproveite o momento, o custo de oportunidade de lançar aquilo, mas sabendo que já tem um plano de ação na sequência para corrigir o problema até você ter uma tração, uma escala maior. E por isso que os sistemas de GRC, de IRM, eles ajudam nesse tracking, porque eu costumo dizer que em alguns cenários você vai fazer uma reunião com a turma, todo mundo sabe do problema. Não, vamos reunir, vamos tentar resolver. Aí todo mundo sai da reunião convicto do que precisa fazer, só que ninguém acompanha. E parece que o problema sumiu. Até acontecer de novo um incidente, todo mundo fala, pô, a gente não tinha decidido que tal coisa precisaria ter sido feita, mas ninguém acompanhou. É verdade. O cara que era responsável saiu. Então, o turnover também é outro desafio, porque está mudando muito, está muito rápido a mudança de posições, né?
muitas empresas novas convidam pessoas experientes, aí não dá certo, aí o mercado gira muito, né? Então, quanto mais você tiver uma estrutura que acompanhe o histórico de problemas e sucesso de maneira institucional e não personificada, mais chance de você não ficar surpreso com a recorrência de um problema que teoricamente já era para ter sido resolvido. E a nível de tipo de setor? Você, cara, hoje você atua numa empresa que é uma das grandes do mundo todo, Sim. e você conhece setores diferentes. Sim. Como que você tem visto o setor financeiro, varejo, indústria? Qual é o setor que mais tem maturidade em riscos e insegurança? Cara, é uma ótima pergunta. A gente monitora todos, né? Porque pra gente a gente dá vantagem competitiva monitorando todos. Sim. Assim, inegavelmente, você pega os setores que são regulados, eles já estão com um nível de maturidade maior. Por quê? Porque está há muito tempo exercitando a necessidade de você ter uma área de auditoria, a necessidade de você ter pessoas de riscos focados em gerirem a riscos, exigido que a empresa tenha capital próprio para suportar uma indisponibilidade ou uma falta de pagamento, eventualmente, dependendo do seu modelo de negócio. Então, essas empresas, elas para operarem, elas precisam ter essas estruturas. Então, pode ter ineficiência, pode ter oportunidade de melhoria, vícios operacionais, pode. Mas a existência é presente há mais tempo. Sim. Você pega setores de mineração, óleo e gás, também são bem maduros. Por quê? Porque você está falando de vidas. Você está falando que o modus operandi dele, então, saúde e segurança do trabalho é algo natural, inerente. Então, para você fazer determinada atividade, você precisa ter aquele kit de segurança pessoal, e isso é gerenciar riscos. Se você não tem aquilo, você não opera. Você não vai fazer uma solda em determinado local se você não tiver o equipamento adequado ou se aquele local foi devidamente limpo, né? Saúde. Sim. O saúde também naturalmente é super preocupado com a acurácia e a eficácia de todo o tratamento, diagnóstico, etc. Só que ao mesmo tempo não tinha uma autorregulação e a gente vê já movimentos já há algum tempo já construindo isso para boas práticas. Buscando, né? Buscando boas práticas, buscando frameworks que sejam adequados para todo mundo. Então, a gente vê o varejo também, poxa, tem se preocupado mais ultimamente em investir em governança, em riscos, disponibilidade, Sim. porque a gente vê alguns cenários que as empresas sangram, né? Ou seja, tem uma disponibilidade, ninguém sabe o que está acontecendo, ou tem recorrência de problemas e ninguém sabe de onde está vindo, etc. Então, Exato. é importante você estar de olho nisso. Então é difícil você falar. Eu colocaria o mercado financeiro securitário, de seguros. Vamos somar seguros tudo também, dentro sim. de finanças, porque seguros também já é autorregulado há muito tempo, já tem exigências tremendas de acompanhamento de perdas. O business deles é gerenciar riscos, né? Seguros eles precificam o risco de algo acontecer. Olha que legal, né? Às vezes a gente esquece do segmento, né? Exato. Então eu vejo que o que talvez seja mais imaturo seja aquela, eu acho que independente do segmento, aquelas empresas mais novas que hoje estão precisando provar o modelo de negócio. Então as startups, principalmente do mundo de tecnologia em geral, tudo que você tem um tech no final, né, fintech, health tech, etc. Eu acho que essa turma, eu acho que começa com uma maturidade de controles baixa, porque também não tem orçamento para investir em equipamento, processos e pessoas, mas ao mesmo tempo, já na fundação da empresa, conta com a assessoria de quem tem experiência, para saber os atalhos, para saber a relação com o regulador. Pô, sou uma fintech, vou trabalhar e vou ser meios de pagamento. Agora o Banco Central vai estar de olho forte nisso. Algumas empresas de meio de pagamento começaram a contratar pessoas mais experientes. Exato. Para saber estruturar o que é necessário para aquele momento, não o estado da arte. Porque senão você inviabiliza, você não vai ter orçamento. Então, como que você pode crescer junto com a empresa? Então, a experiência nesse caso está sendo uma soma muito interessante do pessoal mais jovem com o pessoal mais experiente, para encontrar um meio termo. Porque senão você pega uma pessoa mais rígida, que precisa ou é tudo ou nada, para um pessoal que é mais arrojado, etc. Então, esse equilíbrio, eu acho que casa bem. Não é fácil, mas casa bem. Então, eu acho que o securitário financeiro talvez o mais maduro, o de indústria, óleo e gás também, bem maduro. Saúde também bem maduro, e os demais aí buscando essa maturidade, porque eu acho que gerir riscos, você pode falar o que você quiser de evolução, inovação, tecnologia, etc. Todas elas, seja modelo de negócio ou tecnologia, traz um nível de incerteza. Que legal. Esse assunto é muito massa. E quando você começa a mensurar o impacto dessa incerteza no seu negócio, ele vira risco.
Esse é o problema, né? A incerteza. É incerteza. Então, é que nem eu disse, não tem problema você ter risco, o problema é você não saber quais riscos você está correndo. Aí quando acontece o problema, você não sabe para onde correr. Então, quanto mais preparado você tiver, melhor vai ser. Cara, genial. A gente em cyber, a gente fala muito sobre isso, né? Não só vale detectar. Você tem que saber responder também. Porque se você só detectar, cara, por detectar, beleza. É a visibilidade. Você vê, mas você consegue responder? E aí a régua sobe. Sabe um desafio de cyber? Você pode pegar as pessoas ligadas à esteira de vulnerabilidade. Aposto o que você quiser. Vai ter uma recorrência, uma repetição de vulnerabilidades incrível. E um volume de vulnerabilidades muito maior do que a capacidade humana de análise. Todo mundo está atolado nesse aspecto. Aí você acaba criando um critério de priorização que às vezes aquilo que é o elefante branco está passando silenciosamente por detrás, ninguém viu. É que de tantos pequenos probleminhas, um problema gigante pode estar aparecendo e você acaba priorizando só aquilo que de fato de maneira já é grande. Agora, se você usar tecnologia para criar automação de triagem, criar a inteligência para quantificar as pequenas recorrências num pacote relevante para esse sim você começar a analisar. Ou se você já começou a analisar um problema, a resposta vai demorar 5 dias, então esse período, a vulnerabilidade, se você roda todo dia, vai continuar aparecendo. Então a automação já deveria, isso daqui já está entrando, já está ligado a um assunto resolvido e eu não estou enxugando gelo. Perfeito. Então é você saber somar técnicas de agrupamento, riscos, e você ser o mais inteligente possível usando tecnologia para ter capacidade de resposta, é melhor do que você achar que está respondendo, porque senão você fica atolado e é um desafio enorme. Muito bom. Um risco não tratado, ele pode virar uma ameaça. Sem dúvida. Ou uma ameaça existente, ela pode ser explorada e aí vira aquele risco que, poxa, ninguém estava esperando, ou estava mapeado, só que eu já vi isso acontecer também. Identificamos um risco, pô, essa situação pode acontecer. Aí você pega o cara de infraestrutura e fala assim, pô, mas a chance disso acontecer, sim, poxa, é muito pequena, a gente não é alvo de ataque. Ou continuidade de negócio. Ah, não, nosso plano, eu já escutei isso de um head de infraestrutura. Vamos pensar num site alternativo para as pessoas se deslocarem. Isso foi muito antes da pandemia, que o home office acabou quebrando essa barreira, né? Para a gente ter uma posição mais estratégica para os cargos mais críticos, etc. Não, fica tranquilo. Nossa contingência é o pessoal ir para o aeroporto, pegar um avião e ir para um outro estado que é pertinho e resolve o assunto. Eu falei, bicho, então você percebe que minimiza tudo. Então, por isso que eu vejo que o board, por acreditar ou ouvir demais que está tudo muito bem, que está tudo muito controlado, mas ao mesmo tempo você começa a ter uma consciência digital. Eu até escrevi um artigo tempos atrás sobre isso, sobre conselhos e consciência e inteligência digital, que eles começam a perceber, não, cara, eu não estou muito crente que a gente está tão bem assim, porque esse assunto é complexo. Eu estudei isso. Você vê que todas as formações de conselheiro, as formações de alta administração, tem tecnologia, tem machine learning e tem cibersegurança. Perfeito. Porque é isso que viabiliza o modelo de negócio hoje em dia. Não é só a habilidade de venda, mas é a habilidade de você entregar para a pessoa certa e de maneira massificada, customizada ao mesmo tempo. Foi por isso que eu perguntei para você naquela hora da questão do onde está o gap lá no GRC. Eu vejo, de novo, vou bater nessa tecla, eu vejo que existe você falou em cima da pergunta do Gustavo, da questão de maturidade nos nichos, né? Dos segmentos. Mas eu vejo que tem uma dificuldade de muitas empresas, até grandes, de entender onde está o risco dela, qual que é o mapa de risco dela, não está bem estruturado, não está bem desenhado. Ou tá, e aí tem muito gestor que se orgulha. Nosso mapa de risco tem 352 riscos. Aí fala, porra, então... Fora os 2.000 ativos. Exato, aí como é que eu vou... Então, assim, é mais preocupante ainda, porque você não está olhando nada. Não, o que é crítico da empresa a gente tem 50. Pô, 50? Como que você consegue debater cada um deles com quem toma a decisão estratégica? O produto que está sendo investido, ele está em risco? Eu não sei, porque eu estou olhando, na verdade, o pessoal de tecnologia. Eu falei, pois é.
É a tecnologia que sustenta isso tudo. Como é que você fez a correlação com a área de produtos, com as áreas de back-office e finanças, principalmente? Então, sim, é um desafio as empresas equilibrarem da melhor forma possível quais riscos precisam ser geridos. E é complicado, você criar ponderações daquilo que é crítico para a companhia, não significa que não seja crítico para o cara lá da ponta, Isso. porque aquele é o universo dele. Exato. E aí você corre o risco de tudo ser crítico. Então, você criar ponderações que considere outros drivers, além da avaliação de riscos em si, por exemplo, o produto é estratégico para a companhia, então todos os riscos ligados a esse produto vai ter uma relevância maior. O volume financeiro nesse processo é maior do que os demais, então ele tem uma ponderação. Então a área de riscos ela precisa equilibrar outros ponderadores para criar um nível de ranking, né? E você pode, para algumas empresas que eu já passei, no próprio definição de prioridade de desenvolvimento de produtos, a gente criou um método que ele avaliava receita, impacto estratégico, complexidade de entrega e riscos. Então você mede isso tudo, então o produto já nasce você sabendo que ele é importante. Então todos os riscos de sustentação desse produto, operacionais ou estratégicos, eles têm que ter uma ponderação diferente no mapa de riscos. Você falou um ponto muito legal, já nasce. Já nasce. Eu vejo que o gap às vezes acontece aí, né? Ele nasce, coloca em produção e aí depois a gente vai ver quais são os riscos que teoricamente tem lá na parte de desenvolvimento. Então. É que fazer esse movimento não é fácil. Porque às vezes você já pega o avião andando e todo mundo já tem uma cultura pró-desenvolvimento. Algumas empresas, inclusive, exaltam a falha. Você precisa falhar. E aí o pessoal, como eu posso dizer, banaliza o termo falha. Porque eu acho que tem que ter aquela falha honesta. Aquela que de você tentou fazer algo novo, deu errado e vamos para a próxima. Do que aquele que é negligente. Que você vai falhando porque a sua meta é em número de falhas. E aí você... não, vamos subir assim mesmo, porque se der problema, tá tudo bem, era esperado que desse. É o go horse, né? É o go horse. Então, assim, é importante você equilibrar isso. Então, o papel do board em patrocinar e dar o exemplo, não é só dizer que é importante, mas é dar o exemplo, em participar, talvez, das reuniões de produtos, ter uma reunião específica com o pessoal de riscos, não só para falar sobre o mapa, fala assim, cara, me diz o que está tirando o sono de vocês. Sim. Acompanhar a auditoria, e a auditoria também tem um planejamento ligado à estratégia da empresa e não só aquelas recorrências obrigatórias porque o regulador manda. Poxa, qual que é o impacto disso do negócio? É muito mais do que falar sobre impacto, cores amarelo, verde, vermelho, em falar, por exemplo, em análise SWOT. Sim. Perfeito. Como que esse problema aumenta as nossas fraquezas ou potencializa, né, as nossas fortalezas. Então, assim, exato. Você conseguir colocar esse tipo de linguagem não é fácil, mas também se a gente não começar a criar esse tipo de debate, fica estático, é mais do mesmo, faço igual, aí todo mundo pega. Só que, como a gente vem falando aqui, a alta administração está ciente desses riscos. Porque no mundo social ela escuta muito, nas formações e especializações contínuas do lifelong learning, já falam e só falam disso, das preocupações. Hoje a gente fala muito sobre ética em machine learning, sobre vieses, sobre segurança. Você não pode ser técnico, não precisa ser técnico, mas você sabe que tem esse problema. A gente está lançando um produto, tem essa capacidade. Cara, como é que a gente está controlando isso? Alguém viu isso? Não viu, então eu quero que veja. Aí todo mundo sai correndo. Não, porque... Então eu acho que isso remete àquela primeira estratégia de educação. E esse projeto que vocês fazem é tão rico porque é a chance de todo mundo, em algum nível, perceber alguns insights, algumas dicas bacanas de falar, poxa, vou falar com o meu colega, vou falar com o meu gestor. Vamos criar um piloto. Começa pequeno. Pega aquela área que te patrocina, começa pequeno, faz com ele um estudo de um risco. Vê se fica legal. Porque falar é fácil, fazer é outro papo, né? E aí, isso dando certo, você usa como case para provar uma transformação. Ó, eu tenho um MVP aqui, ó. É igualzinho um desenvolvimento de produto. Tem um MVP. A gente fez a análise de risco nesse critério, usando os indicadores de cibersegurança, a gente criou uma forma de quantificar riscos. Puta, legal? Vamos então olhar para todos os outros com esse critério. E segue a vida. Aí sim é falha honesta. Sim. Que aí você vai calibrando para isso. E para todos os outros a gente também tem os nossos métodos. A gente vem ajudando o mercado a ter mais do que processo e tecnologia, ter visão empreendedora. Ou seja, como é que você vende o seu peixe? Sim. Então, esquece de você dizer, não, porque
eu vou dar um exemplo aqui, né? O Banco Central exigiu que a gente precisa fazer isso. Se você vai com esse discurso, cara, esquece. Esquece. As pessoas vão te tratar num nível mínimo de informação possível. Ao ponto que, não, eu estou na esteira de produtos e estou aqui para ajudar nesses aspectos. As pessoas certamente, hoje, são muito mais abertas a todo mundo que quer contribuir. E a área de riscos, ela quer contribuir. O lance agora é exercitar o que inviabiliza, ou aquilo que seja o lançamento, ou seja, de fato, a queda, se você não cuidar de alguns riscos de continuidade. É necessário ter critério, né, Thiago? É necessário ter critério, porque senão todo mundo fica no grito, né? O meu é mais importante que o dele. Não, calma, tem um... Você não era tão importante quanto você imaginava, mas isso não tem nada a ver com a importância que você tem para a empresa. Isso é muito importante. Sim. Mas no nosso critério, que tem esse racional, esse assunto é o top line. Então a gente precisa dar atenção a ele. Então, Quais são as suas referências? O que te inspira? cara, me inspira, eu costumo dizer isso para todo mundo que faz uma pergunta, principalmente em entrevista, né? A pessoa fala, o que te motiva a vir para cá e tal. E eu gosto de dizer, e isso foi muito por conta de um mentor que eu tive no início da minha carreira, que ele falou o seguinte: Thiago, por onde você passar, deixa aquela impressão de que todo mundo fala, putz, você lembra daquela pessoa que passou aqui? Foi ele que montou esse negócio. Foi ele que deu kickoff nesse assunto. Então me motiva a deixar bons legados. Não imutáveis, mas bons legados que sejam a sustentação ou a evolução de um tema que eu acho que é relevante para a sociedade. E a sociedade envolve a empresa, envolve acionista, envolve todos os que a gente chama de stakeholder, né? Todos os envolvidos naquela prestação de geração de valor. Sim. Então, o que me motiva é deixar legados. Então, eu gosto de ensinar mesmo, eu gosto de ajudar, porque se eu fizer um negócio que só eu acho legal, então eu vou enquadrar, vou deixar na minha casa e não vai servir para nada. Então, eu gosto de criar algo, incentivar, a aprender também, sobretudo, se aquilo faz sentido ou não. E se eu ver que faz sentido, vou até o final para romper os preconceitos, né, os vícios. E aí é muito legal hoje, eu trabalhei para muitas empresas. Até hoje eu encontro pessoas e tenho contato com pessoas que trabalham comigo há 18 anos atrás e falam assim, cara, lembra daquela época? Então aquilo derivou num processo que hoje funciona dessa forma. Eu falo, puta, que legal. Que legal. Então me motiva a deixar legado. Partir, voltar e repartir. Exato. Referências de pessoas, Isso. assim, que eu acho que são interessantes. É um momento até legal, você pode falar de pessoas, de um livro que você... Um filme. É um filme que sei lá... Uma música, sei lá. Cara, eu gosto de um filme, eu vou falar de um filme e de uma pessoa também, né? Essa pessoa não é Elon Musk. Todo mundo pode, né? Então, pode pensar que não é Bill Gates, não é nada disso. É uma pessoa que, para quem viu, e para quem não viu, imagina como é que foi, que é o Ayrton Senna. Cara, era muito legal, todo domingo, a gente parar para ligar a TV de manhã, sabendo que, puta, ia ser fera demais. Ver aquilo que ia acontecer e você não tinha noção. Mas você sabia que era fora da curva. Então me motiva, essa é uma pessoa que acho que foi referência para muita gente, né? Então, você vê o Gabriel Medina, foi tricampeão mundial e ele fez essa referência. Então, você tem outros atletas que também fazem essa referência. Então, a vontade de ganhar dele sem achar desculpas, indo até o limite, eu acho que, puta, eu gosto disso. Então, eu acho que você precisa competir para ganhar. Não tem esse papo de segundo lugar. Ah, não, fiquei em terceiro. Cara, ótimo. O que falta para você chegar no primeiro? Cara, vai lá e treina e conquista. Não fica lá, não, vou lá. Não, cara, vai lá, tem alguma coisa que pode melhorar. Se inspire no cara que ficou em primeiro. O que ele fez que você não fez? O que ele aproveitou que você não aproveitou? Então essa gana dele de vencer eu acho que é fantástico. E com relação a filme, eu gosto muito do Interestelar. Então, poxa, eu gosto bastante que meu filho também, ele gosta bastante desse. Inclusive a gente assistiu esses dias, de novo, né? Talvez, não sei quantas vezes a gente assistiu, porque ele traz essa relação de legado, exploração e a relação familiar, cara, que é muito forte pra mim, entendeu? Porque todo mundo, independente do status que a pessoa tem, vai ter dias bons, dias ruins, só que em todos os dias, independente de como ele seja, você precisa olhar pro lado e ver que você vai ter aquela pessoa ali, independente se está chovendo ou fazendo sol. Então quando você olha para sua família, e as famílias não são perfeitas, elas são imperfeitas, mas elas são imperfeitas por algum motivo, então você precisa entender esse motivo
e contribuir de alguma forma para você aprender e ensinar também. Então, o Interestelar, ele mostra muito disso, né? Ou seja, ele tem um propósito gigantesco de salvar a humanidade, ao mesmo tempo ele tem um conflito interno de deixar a família, ele sofre durante o tempo todo, e no final ele deixa um baita legado para a humanidade em 2 aspectos. Um, porque ele ajuda a filha... Tem spoiler para quem já não, não assistiu ainda, mas ele ajuda a filha a resolver um problema gigantesco. Ao mesmo tempo, ele consegue ajudar a humanidade a chegar num outro tipo de local e desenvolver a nossa existência. Então, eu acho legal esse filme. Cara, parabéns. Eu Porra! quero muito te dar esse parabéns, assim, pelo profissional e pessoa que você é. Eu gostei muito e obrigado pela aula. Imagina. De verdade. Obrigado pela sua participação, Thiago. Eu acho que o Gustavo colocou super bem. Obrigado por... Eu não vou usar a palavra aula para não ficar repetitivo, mas obrigado por nos ajudar aqui a montar esse quebra-cabeça. Porra. Parafraseando aí o que legal. você... Muito bom. Porque é um tema que a gente não fala tanto de GRC aqui. Sim. Obrigado, meu velho. E você vê como é estratégico? Como você usar isso, como você vender melhor. Então o CISO deveria estar preocupado, o cara de finanças deveria estar preocupado, porque é um canal de exposição positiva e não negativa. Porque se você tem um problema, é um problema da empresa. É. Como é que a empresa toma a decisão? Eu sou de finanças, ou sou de cyber, eu tenho um problema, cara, como que a empresa vai tomar essa decisão? Inclusive, eu deveria ser o primeiro a apoiar, explorar ele, porque eu fui o que identifiquei, eu quantifiquei, e é esse o caminho a ser seguido ou não tem caminho. Como é que a gente faz? Ao ponto de, puta, será que é ruim levantar esse problema? Poxa, isso vai ser negativo. Então, aí que você se enforca sozinho. Então, GRC, cara, faz parte de fazer negócios. Então, é isso. O que você achou do papo? Curtiu a Cara, experiência? puta, muito legal. Eu tava falando no começo, é muito legal acompanhar os episódios. E eu, cara, sou um espectador aí que tá sempre de olho nos feras que vem aqui. Mas participar aqui nesse estúdio, poder de ver tudo aquilo que a gente ganhar, porra, esse mimo aqui é muito legal. Então, poder participar e influenciar você que de alguma forma se interesse pelo assunto, já é um legado, já é um outro legado. Então, a área de RC às vezes é uma porta para as outras áreas da empresa, porque você conhece a companhia como um todo. Gostei de finanças, ótimo, mergulha nisso. Gostei de tecnologia, ótimo, mergulha nisso. Você sabe dos problemas, então você vai ajudar a empresa a trabalhar nisso. Então, todo mundo fala em reter talentos, né? É um problemaço. Acho que se a empresa investisse bastante em formar pessoas dentro das áreas de GRC, a pessoa ia ficar porque gosta da empresa, porque ela ia conhecer os problemas. Então, ela ia querer realmente ficar engajada para resolver aqueles problemas, né? Então, acho que um programa de trainee começando por GRC é fantástico. Muito bom. Perfeito. Cara, gente, que papo legal. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, como o Josu falou, compartilhar esse conteúdo para todo mundo. Mãe, pai, sobrinho, tia, prima, primo, etc, etc, etc. Não deixe de agradecer também Hacker Rangers, G2 brindes personalizados. Exatamente. Bora conscientizar. Valeu, galera. Tchau, tchau. Olha. Boa. Top. Que legal, Thiagão. Boa. Thiagão, parabéns, viu? Legal. Parabéns. cara. Papo legal, cara. Valeu. Eu que agradeço. Foi muito bom participar. Gostou? Gostou? Porra. Achou leve, suave? Achei super leve. Dá pra gente fazer papos mais técnicos, talvez numas versões mais... Puta, vamos ver como é que é na prática, sabe?